Olá, queridos alunos, reiniciando nossas aulas em mais um capítulo, onde falaremos sobre progressão dos espíritos, tomo 1, módulo 4, roteiro 4. Espírito progride? Será? Não sei. Pode ser? Será que tem progressão? Vamos ver. Então, o termo progresso. O termo designa uma interpretação da evolução, segundo a qual esta se faz no sentido do melhor, tal forma que o antes é sempre inferior ao depois. Então, a progressão dos espíritos. No contexto da doutrina espírita, progressão equivale a evolução. Então o espírito progride. Exatamente. É o somatório dos acréscimos de qualidades morais e intelectuais obtidos pelo espírito em cada uma de suas encarnações. Então, significa dizer o quê? Que essa bagagem que vamos somando à nossa consciência, ela vai levar conosco para a eternidade, para o além-túmulo. Então, a morte não tem um condão de apagar tudo aquilo que eu adquiri, tudo aquilo que eu levo na minha bagagem intelectual e moral. E muitas das vezes nós temos o hábito de achar, porque alguém está desencarnado e deixa uma psicografia e ele é doutor no assunto, nós podemos nos defrontar com uma situação bem contrária. Por quê? Porque o espírito carrega para o além-túmulo ao nível de que ele adquiriu na sua jornada evolutiva. Então, alguns colocam certas informações que não têm o cabedal de conhecimento. Então, a gente sempre frisa que não é porque alguém desencarnou que ele passou a ser doutor no assunto. Somos uma construção, né? O que somos hoje são frutos das nossas experiências que a gente já vem reencarnando já ao longo da nossa existência. E, na mesma forma, o mundo dos espíritos também é formado por espíritos que também estão em construção. Então, como você bem falou, essas mensagens que nós recebemos, esse espírito pode não ter alcançado a perfeição. Ele simplesmente está dando a mensagem com base naquilo que ele já adquiriu. E é por isso que muitas vezes nós vamos ver certas informações, principalmente no campo da filosofia e da história, espíritos falando algo que está confrontando com a realidade, com os fatos históricos. Por quê? Porque quando ele estava encarnado, ele aprendeu, ele adquiriu aquela informação e não se reformulou, não foi buscar o conteúdo dessa informação para poder modificar o seu pensamento. Ele manteve exatamente aquele mesmo pensamento equivocado que possuía quando estava encarnado. Ensina a doutrina espírita que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem nenhum saber, no entanto, sujeitos ao progresso. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-lo de si. Então, olha que bonito quando a doutrina nos informa que a todos nós foi dado a mesma condição. Deus é justo, Deus não é um ser injusto, Ele é justo. Então, Ele vai dar a todos nós a mesma condição e vai nos aparelhar com aptidões para que a gente possa, através da nossa vontade, do nosso esforço pessoal, adquirir esta construção no sentido de encontrar a verdade através do conhecimento. Então, aquele equívoco que se tem de achar que um determinado espírito, porque goza de uma posição dentro da escala evolutiva, ele é mais do que eu, sim, neste tempo ele é mais do que eu, mas não significa que eu não vá atingir esta condição. Muito ao contrário, depende da minha vontade, esta busca da verdade, essa busca do conhecimento, o que vai me levar forçosamente a galgar as escalas evolutivas. No Livro dos Espíritos, na pergunta 114, Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram
como nós falamos aqui, nós fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, não foi criado um espírito mau, outro espírito bom. Fomos criados iguais. Partimos do ponto zero, todos iguais. E aí está a justiça de Deus. Ele não privilegiou nenhum nem outro. Nós todos partimos do mesmo ponto. E os espíritos respondem, são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. A progressão que estamos falando. Então, no desempenho de sua missão, os espíritos passam por provas e adquirem conhecimento. Acertando ou errando, percorre o caminho rumo à perfeição, com a liberdade que dispõe os espíritos para decidir como realizar suas tarefas, pode escolher alternativas mais ou menos felizes, retardando ou não o seu progresso. O que é que nós estamos falando? É a famosa e conhecida lei do livre-arbítrio, onde a todos nós é facultado a escolha que iremos traçar de nossas vidas. Que caminho eu quero seguir rumo à perfeição? Alguns são mais demorados, são mais lentos, mais sofridos, mais dificultosos. A outros, essa caminhada é mais leve. Por quê? Porque percebe que é necessário adquirir conhecimento, e percebe que é preciso se instruir. E quando ele tem essa percepção da necessidade do conhecimento, o fardo lhe é mais leve. Então, na questão 96, é perguntado aos espíritos: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E eles nos respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenha alcançado. Kardec também nos adverte que essa ordem é uma ordem meramente acadêmica, meramente expositiva para que possamos compreender. Não significa que seja essa estruturação. Ela é simplesmente uma forma didática de passar essa informação para que a gente possa ter conhecimento. Nem tampouco que existam limites rígidos entre uma e outra. Ou seja, você está numa ordem, aí ao atingir aquele ponto passa para a seguinte. Não existe. Existem ali características gerais de cada ordem. Às vezes a gente tem traços de uma e de outra, porque a gente está no processo de amadurecimento. Então você vai encontrar na terceira ordem espíritos imperfeitos, na segunda ordem bons espíritos e na primeira ordem espíritos puros. Quer dizer que então que eu faço caridade, que eu dou esmola, que eu ajudo as pessoas necessitadas, sou bom espírito? Será? Será que eu sou um bom espírito quando eu ajo dessa forma? Será que eu estou em curso nesta classificação quando eu tenho, digamos assim, uma inclinação para o bem? Isso já me coloca nessa condição de bons espíritos? Porque sim, nós estamos falando aqui o espírito na erraticidade, mas também o espírito encarnado, porque os traços de nosso caráter estão impressos em nosso ser. E quando nós encarnamos, nós não perdemos esses traços. Então, será que eu sou um bom espírito porque eu faço oração matinal, dou doações, faço evangelho no lar, frequento a casa espírita? Frequento a casa espírita. Será que isso me coloca na segunda ordem, bons espíritos? Vamos ver algumas características e as quais normalmente costumam nos surpreender, né? E vamos verificar que não é bem assim como pensamos. Então, a terceira ordem, que são espíritos imperfeitos, a predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal. E eu já começo a refletir. Será que eu estou nessa categoria? Não sou um espírito bom? Mas eu não faço mal. Mas também não faz o bem. E a matéria, será que ela tem tanta influência assim sobre mim? Vamos ver? Então, características gerais. Cultivo a ignorância, o orgulho, o egoísmo e outras más paixões. E comecei a ficar preocupado. Agora já estou preocupada também. Tem intuição de Deus, mas não o compreende. Claro, eu não estudo. Eu não procuro compreender, eu não procuro entender e entrar nos mistérios que me levarão ao conhecimento. Nem todos são essencialmente maus. Não. E agora? Não são maus. Agora
A gente ficou preocupado, né? Porque se nem todos são essencialmente maus, quer dizer que um espírito que não é essencialmente mau pode estar nessa classificação? Pode, necessariamente pode estar. Em alguns, há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem, mas também não fazem o mal. Pode aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Sim, porque muitas das vezes o espírito, apesar de estar classificado na condição de espírito imperfeito, né, ele traz uma bagagem de inteligência, de um acervo intelectual muito grande. Mas isso não o torna um espírito bom, porque ele está divorciado do conceito moral, ou melhor, ética, como já falamos em aulas passadas. Então, o fato de eu adquirir um elevado conhecimento, um cabedal de conhecimento, ter devorado uma biblioteca inteira, não me faz um espírito perfeito. Muito ao contrário. Eu posso até estar a caminho da perfeição, mas ainda assim, se eu não me elevar moralmente, eu continuo classificado como um espírito imperfeito. Então, ele percebe a felicidade dos bons e isso os atormenta. Então quer dizer que quando eu vejo o Facebook do meu irmão e ele está passeando, viajando, se divertindo e aquilo me incomoda de alguma forma, quer dizer que eu não estou ainda evoluída? Provavelmente não. Então, quando se estuda essa classificação, nós começamos a nos questionar em que camada eu estou classificado, a que nível eu estou do grau de evolução de um espírito. E quando eu vejo essa característica, que são características gerais, né, me remete a uma única afirmativa, que eu ainda não sou um espírito perfeito, eu sou imperfeito. Longe estou do trabalho da perfeição. Muito há que ser feito para a perfeição. E aí, remontando ao que a gente já falou, esse limite ele não é rígido. A gente pode observar que algumas coisas a gente pode se enxergar em algumas dessas qualidades e em outras não. Então, eu posso não me considerar um ser que faça o mal, mas eu também não sou tão bondosa assim. Eu posso me considerar um ser que deseja o bem do meu amigo, mas, por outro lado, algumas coisas que eu vejo me incomodam. Então, mostra que existe uma série de qualidades aí que eu posso ter ou não ter. Então, nessa terceira ordem de espíritos imperfeitos, são classes de espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Isso nós estamos se referindo, naturalmente, àqueles espíritos desencarnados, que se apresentam, muitas das vezes, dentro de uma reunião mediúnica, numa reunião de desobsessão, né, onde nós teremos esse tipo de apresentação. Mas, lembre-se, esse mesmo indivíduo que está desencarnado, quando encarnado, ele conserva essas características, sim, está impresso no caráter dele, que é a leviandade, que é o pseudo-sábio, ele acha que sabe, ele não vai buscar as fontes para poder aquilatar ou trazer base naquilo que ele afirma, ele simplesmente faz juízo de valor. É o famoso achismo, né? Ele acha. E por achar, ele sai disseminando uma série de informações, quando na verdade, uma vez passado por um crivo um pouco mais a miúde da razão, vamos verificar que estamos diante de um espírito imperfeito, que não detém as qualidades necessárias para falar sobre aquele determinado assunto. É um ser ignorante sobre aquela matéria, sobre aquele assunto. Notem que dentro dessas três ordens principais, nós temos outras classes diferenciando uma das outras. Da mesma forma, essas classes também não são limites rígidos. Dentro de uma e de outra, a gente pode apresentar espíritos que estejam com características de uma e de outra, ou seja, está avançando no progresso. Vamos ver agora esses espíritos bons, que eu tenho certeza que a grande maioria se colocou a princípio, quando iniciamos nossa conversa, que éramos espíritos bons, e agora temos a percepção que somos espíritos imperfeitos. O que ele nos fala? A predominância do espírito sobre a matéria. Deseja sempre o bem, sempre deseja o bem. Ele já não mais se prende às questões materiais. As questões materiais não têm a importância que muitos no imperfeito dão. Então, as características gerais dele.
suas qualidades e poderes para fazer o bem depende do seu grau de adiantamento, naturalmente. Uns são avançados em ciências, outros em sabedoria e bondade. Então, dentro dessa classificação, cada um tem um talento que os vai diferenciar. Eles ainda estão na senda do progresso, eles são espíritos bons, eles estão progredindo, eles ainda mantêm lembranças de suas vidas de imperfeição, eles já estão aptos a apresentar determinadas psicografias para auxiliar a humanidade, para servir ao progresso do homem. Então, esses espíritos estão na senda do progresso, não atingiram a perfeição ainda. Os mais adiantados alinham o saber às qualidades morais, diferentemente do espírito imperfeito, onde ele só tem qualidades intelectuais, mas não tem as qualidades morais. Compreende Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Que felicidade é essa que nós estamos falando? Será que é a chave que eu costumo dizer para todos vocês que Jesus nos deu? As 3 chaves? Ele compreende amor, caridade e justiça. Ele sabe que essas chaves e que vão abrir os portais da felicidade, que vai fazer com que ele encontre a plenitude do seu ser, porque ele compreende essas 3 palavras, amor, caridade e justiça, em sua essência. A Gênese fala que nós fomos criados simples e ignorantes e vamos trabalhando a nossa evolução para alcançar a felicidade que nós ainda não compreendemos. A felicidade que os bons já alcançaram. São felizes pelo bem que fizeram e pelo mal que impedem. Então, eles compreendem aonde reside a felicidade, ou seja, em fazer o bem sem nada esperar, sem nenhuma gratificação, sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma gratidão. Eles simplesmente produzem o bem e procuram, de toda sorte, evitar que o mal realize o seu feito. Eu vou fazer uma observação com uma palavrinha que eu procurei abolir do meu dicionário, que é a palavra orgulho. Normalmente, quando a gente fala alguma coisa do qual a gente fica muito feliz, a gente fala, eu estou orgulhosa disso, eu estou orgulhosa de fulano, eu estou orgulhosa desse feito ou daquele. Então, é uma palavra que nos remete a um vício e não a uma virtude. Então, eu procurei trocar. Toda vez que eu quero falar de que eu fico feliz pela conquista de um amigo, eu não uso eu estou orgulhosa de você, eu uso eu estou feliz por você. E observe o texto, que o texto fala exatamente isso, que os espíritos bons são felizes pelo bem que fizeram. E ele não diz que eles são orgulhosos pelo bem que fizeram, eles ficam felizes. Então, esses espíritos não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Então ele não é porque ele está de frente de um outro espírito que detenha uma condição mais elevada intelectualmente a dele, ou até mesmo moralmente a dele, que ele vai invejá-lo. Não, ele se apraz em procurar os caminhos necessários para atingir o mesmo patamar do irmão. E o irmão que está naquele patamar mais elevado em relação a ele, se apraz em querer trabalhar para ajudar esse irmão a chegar no mesmo patamar dele. Não há disputa, não há inveja. Todos sabem que as conquistas são fruto do trabalho, do avanço, da vontade de cada um em adquirir conhecimento. E sabe por que eles não experimentam nem ódio, nem rancor, nem inveja? Pelo que nós lemos lá no iniciozinho da segunda ordem. Predominância do espírito sobre a matéria. Quando eu experimento esse tipo de sentimento, significa que a matéria ainda está falando mais alto. Ou seja, o meu ego está falando mais alto. O meu egoísmo, a minha inveja, alguns sentimentos não nobres, eles estão gritando dentro de mim. E por isso eu reajo de algumas formas ruins. Então, esses espíritos, eles não experimentam esse sentimento porque o espírito dele tem predominância sobre a sua matéria. Então ele compreende que o mal que ele está recebendo é fruto da ignorância daquele espírito, encarnado ou não, que está fazendo para ele. Porque ele não tem consciência do mal que está fazendo. Ele ainda tem a matéria falando mais alto. Então vamos ver as classes desses espíritos. São espíritos benévolos, espíritos de ciência,
espíritos de sabedoria, espíritos superiores. Ou seja, eles detêm um conhecimento, né, vasto em todas essas áreas. Não significa que eles detêm o conhecimento de todas essas áreas. Não. Ele pode ser versado em sabedoria, mas não ser versado em ciência, e vice-versa. Mas como é que funciona isso? Sim, eles respeitam. Cada nível que vão galgando, eles vão respeitando. E eles não têm a pretensão de ter o domínio de todo o conhecimento nesta ordem. Porque nas ordens à frente que iremos estudar, aí sim, ele vai ter um domínio amplo de todo esse conhecimento, até porque serão espíritos superiores. E agora veremos a primeira ordem, que são espíritos puros. A classe é uma classe única, nenhuma influência da matéria, nenhuma. O outro, ainda há influência da matéria, ainda que pequeno, mas há a predominância do espírito sobre a matéria. Mas a matéria ainda é necessária, ainda está no campo ainda de atuação dele. Neste não há mais a matéria. Ele atingiu a plenitude. E eu pergunto, abrindo-se um parênteses aqui, será que nós chegaremos a essa condição de espírito puro? Ai, tá tão longe, né? Mas eu não perguntei se chegaria, eu não disse o tempo, eu perguntei se chegaríamos. Bom, nós fomos criados simples e ignorantes rumo à perfeição. Então, se esse é o nosso destino final... Exatamente. Então, aquela visão que nós temos, que só Joana de Ângeles, só Bezerra de Menezes, só André Luiz vão chegar à perfeição? Não, necessariamente. Nós chegaremos também. E alguns me perguntam, você tem esperança de chegar a essa plenitude da pureza? Não, eu não tenho esperança, eu tenho certeza. Mas eu não falo essa certeza como uma forma de enaltecimento. Não, porque a lei do Criador nos faculta essa possibilidade de todos nós, inclusive você que nos ouve, de atingir essa condição de pureza. E o que vai demandar para que eu atinja essa pureza? A nossa transformação. O trabalho árduo, contínuo, na busca do conhecimento, na busca da verdade. O Mestre Jesus nos fala sobre isso, conheça a verdade vos libertará. É isso que Jesus está dizendo. Aliás, Jesus estava gritando para todos nós e ainda temos dificuldade de compreender que verdade é essa que o Mestre nos fala. A verdade que levanta o véu da ignorância, que nos tira da caverna escura de Platão e nos traz para a iluminação. É esta a verdade que Jesus nos fala. E na medida que eu for compreendendo, for adquirindo conhecimento, for trabalhando o meu ser, eu com absoluta certeza chegarei à condição de espírito puro. Até porque nos é informado essa condição, porque nós somos criados simples e ignorantes, e com o propósito de sermos co-criadores, de nos tornar seres puros. Então vocês observem por que eu afirmo que eu não tenho esperança e sim a certeza de poder chegar à condição de espírito puro. Quando nós abrimos obras póstumas, nós vamos encontrar na criação, profissão de fé espírita raciocinada, que Kardec nos legou. Ele fala o seguinte: o objetivo final de todos os espíritos consiste em alcançar a perfeição de que é suscetível a criatura. E olha que legal que ele vai nos dizer o porquê disso. Os espíritos são os agentes da potência divina, constitui a força inteligente da natureza. E preste atenção que ele vai falar. E concorre para a execução dos desígnios do Criador, tendo em vista a manutenção da harmonia geral do universo e das leis imutáveis que regem a criação, para colaborarem como agentes da potência divina da obra dos mundos materiais, os espíritos revestem transitoriamente um corpo material. Então, é através das obras de Kardec que nós vamos encontrar essa afirmação. Por que eu digo que eu não tenho esperança de me tornar um espírito puro, e sim a certeza que me tornarei? A certeza que todos nós teremos essa possibilidade. Eu não posso te afirmar o tempo que isso vai levar na regra do tempo. Por quê? Porque vai depender da vontade de cada ser em evoluir, não só intelectualmente, mas moralmente. Até que essas duas colunas estejam edificadas, o meu ser não está apto ainda.
o meu verdadeiro templo não está pronto ainda. Então eu preciso edificar a coluna do saber, da inteligência, né, da sabedoria, né, e a coluna da moral. São as duas vertentes que eu preciso fazer para que haja a transformação do meu ser. Então, voltando ao assunto, a característica geral desses espíritos são superioridade intelectual e moral com relação aos espíritos das outras ordens. E aí nós começamos a entender por que esses espíritos não nos agridem, não nos ofende, não nos traz à tona nossas imperfeições, porque ele está elevado intelectual e moralmente em relação a outras ordens. E detalhe, ele já passou pela fieira dessas ordens. Ele também já foi simples e ignorante, porque Deus é justo. Deus não deu a esse espírito uma condição diferente de todos nós. E nós precisamos compreender, quando fazemos essa classificação, que os espíritos, quando atingem essa condição de puros, não necessariamente tenham iniciado na crosta terrestre. Muitos deles já estavam em um processo de evolução em outras órbitas, em outros níveis. Então é verdade isso que André Luiz nos traz lá em Evolução em Dois Mundos, esta informação que ele nos diz que a Terra foi criada, né, quando espíritos construtores, né, preparavam ela para lançar o germe que daria início à humanidade. Então observa, como é que pode? Se nascemos simples e ignorantes, não havia Terra, de onde saíram esses espíritos? Exatamente, esses espíritos estavam sendo amalgamados, evoluindo em outras orbes, para que pudessem ser agentes co-criadores, como a Gênesis nos informa. Então não tem que sofrer mais provas nem expiações e não estão mais sujeitos à reencarnação. Não significa que não reencarnem. Muito ao contrário. Por amor à humanidade, por amor àquele sistema, por amor àquela organização, eles vão sim reencarnar para auxiliar no progresso. Então eles não estão sujeitos à reencarnação para a evolução deles. Reencarnação compulsória. Mas existe a reencarnação por liberalidade do espírito, que por amor envolve a humanidade daquele sistema para poder auxiliá-los. Gozo de inalterável felicidade e realizo a vida eterna no seio de Deus. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executo para a manutenção da harmonia do universo. Olha aqui o que eu falei, o que a Gênesis nos mostrou como co-criadores. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. E aí na questão 118 é perguntado, os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreende o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquecem mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, como nós comumente damos como exemplo, é o exemplo da escola. Né? Quando ingressamos lá no primário, né? A querida professorazinha primária nos ensinou que 1 mais 1 são 2. Aconteça o que acontecer em suas vidas, isso está gravado, você não esquece. A mesma coisa ocorre no mundo espiritual. Todas as experiências que ele adquiriu, todo esse cabedal de conhecimento, essa bagagem de conhecimento que fez com que ele ganhasse a consciência na compreensão de sua evolução e a necessidade da busca da perfeição, ele não esquece. Eu posso até não querer evoluir. É uma opção minha. O livre-arbítrio me faculta isso. Eu posso até por algum tempo estacionar, mas não significa retornar à minha condição de ignorância. Não, eu estou parado. E é claro que a lei do progresso vai forçar com que o espírito saia daquela região de conforto, daquele status de conforto para fazer com que ele evolua. E quando ele não quer, o que acontece? O nosso velho amigo entregador bate as portas e obriga ele a caminhar, e obriga ele a andar. E aí eu começo a entender que na aula para hoje, o porquê da dor, qual a necessidade da dor. A dor nada mais é do que o velho amigo aguilhão que faz com que você tenha que sair da zona de conforto e trabalhar rumo ao progresso. Só para observar
o nosso comentário no iníciozinho da aula, que nós estamos em construção e que o espírito que nós somos hoje é a construção das nossas bagagens adquiridas em outras existências. Então, essas bagagens não são perdidas, a gente não perde essa bagagem, ela fica ali guardadinha. Momentaneamente, às vezes a gente até não usa, mas está ali, conhecimento adquirido, é fruto da nossa experiência. Uma outra questão também que é perguntada: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E eles respondem: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Por quê? Porque o mal nada mais é do caminho oposto ao Criador, ou seja, é a ausência do Criador. Isso que é o mal. Então, as opções que eu faço pelo mal é o meu afastamento do Criador. Então, o mal, propriamente dito, não posso dizer que ele exista, é uma construção nossa, porque o que existe é a minha ignorância que me faz afastar do Criador. A questão 121, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? E ele nos responde com uma outra pergunta: não tem ele o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. Então, olha aí, o mal existe? Não. O mal é uma opção minha, é uma escolha que eu faço, é o enveredar para o afastamento do Criador, é contrariar as leis do Criador, ali que reside o mal. Então eu posso cessar o mal? Perfeitamente. O controle está em minhas mãos? Não esqueçam, sempre eu deterei o controle da situação. Então esse controle sempre estará em minhas mãos e eu posso, a qualquer instante, cessar aquele caminho equivocado e retornar para o caminho do bem. E como sempre falamos, nós vamos estudar mais sobre esse assunto no Pospiranga. Então, todos os espíritos partem do mesmo ponto. São criados simples e ignorantes, isto é, sem saber, mas são impulsionados a progredirem sempre. Lembra do aguilhão? Lembra como eu sou impulsionado? Eu não quero evoluir. Ok, o entregador há de bater em sua porta e vai lhe tirar da zona de conforto, porque ninguém gosta de ficar sofrendo, ninguém gosta de dor, mas vamos combinar, ninguém gosta de dor. E quando aquela dor começa a me espetar, me incomodar, eu tenho necessariamente que fazer algo. E quando eu digo eu tenho que fazer necessariamente algo, olha a lei do progresso me impulsionando para caminhar, me obrigando a sair dessa zona de estacionária que eu me encontrava para evoluir. Então os espíritos jamais perdem ou esquecem o conhecimento que adquiriram, pode permanecer estacionário, mas não retrogradam. E podem permanecer estacionários, mas não vai ser eternamente. A própria situação, a própria evolução do mundo, dos planetas, de outros espíritos, vai impulsioná-lo para que ele ande nesse caminho, que ele não fique parado. Nós temos aqui 2 quadros interessantes mostrando a classificação dos espíritos, delimitando esses degraus, porém reafirmando sempre que eles não são limites rígidos. É só para a gente poder entender um pouquinho e situar, porque nós precisamos disso para poder escalonar, para poder entender. Então, só para mostrar assim, mas que essas linhas não são limites rígidos. Então vocês observem que existe uma predominância de um para o outro, né? Um está contido no outro. Observa que o puro tem o controle do todo, do bom e do imperfeito, né? O bom tem o controle do imperfeito. O imperfeito não tem ascensão sobre o bom, não tem ascensão sobre o puro. Perceberam? E isso é perfeitamente visto numa passagem de André Luiz, quando ele visita o umbral, né, que eu chamo de céu, lembra do céu? Centro espírito umbral? Pois é, uma dessas incursões, os espíritos alegaram que se perceberam uma energia, algo que eles não conseguiam definir, uma sensação, mas não conseguiam ver. Por quê? Porque o espírito puro, o espírito bom, ele é visível entre eles. Então o puro é visível entre os puros, então o puro pode ver o puro e o bom. O bom pode ver o bom e o imperfeito, mas não pode ver o puro. E o imperfeito só pode perceber o bom.
mas não pode vê-los. Por isso que essas correntes de auxílio a esses irmãos que lá se encontram podem visitá-los, podem ajudá-los, podem intuí-los, podem inclusive conversar e instruir esses irmãos que lá estão em profundo sofrimento, para que eles se recuperem, para que eles ganhem consciência, sem ser visto, sem ser percebido. Então aqui nós fizemos só uma classificação, quando a bem lembrou, né? Não é uma ordem dura, né? É rígida, né? Onde você tem aí camadas inflexíveis. Não, é só uma forma didática de passar para todos nós como se classifica, como os espíritos nos apresentam essa classificação no mundo espiritual, não esquecendo que muitas dessas classificações são muito bem amoldadas aos espíritos encarnados, porque, em resumo, nós somos todos, sem exceção, espíritos. Os desencarnados, que não possuem a matéria, né, uma relativa matéria, não esquecemos que tem o invólucro perispiritual, que é uma forma de matéria, mas também não é assunto para agora, né? E temos ali, tá, espíritos efetivamente encarnados que estão revestidos da matéria, que somos todos nós. Então essa classificação ela não só serve para o mundo desencarnado, mas também serve para o mundo encarnado. Então chegamos ao final da nossa aula, esperamos que todos tenham compreendido e possam efetivamente ter a mesma percepção que nós temos, de não ter a esperança de nos tornar espíritos puros. Temos a certeza que poderemos chegar sim, e estamos trabalhando para assim nos tornar espíritos puros. Quantas encarnações serão necessárias? Eu não saberei te dizer. Quanto tempo isso vai levar? Eu também não sei te dizer. Mas sei que existe uma vontade grande, enorme, de encontrar a perfeição. Porque sabemos que o caminho da felicidade passa necessariamente pela perfeição. Não há espíritos imperfeitos felizes. A felicidade está no mundo da perfeição. E aí me ocorre a mensagem do nosso Mestre Jesus. Sede perfeito como o vosso Pai. Graças a Deus.